Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Antunes, engenheiro, administrador e perito avaliador de imóveis. E você? Você quer se tornar também um perito avaliador ou uma perita avaliadora de imóveis? Então você está no lugar certo. Olha, nessa pequena aula eu vou ensinar para você o método de avaliação por fatores. Pois é. E no final da aula, lá no finalzinho, eu vou disponibilizar para você, lá no rodapé da minha página, num lugar aqui embaixo, um link para você fazer o download da planilha de avaliação por fatores. É uma ferramenta que vai facilitar muito o trabalho de avaliação por esse método. Então vamos lá para a minha plataforma de ensino? Então vamos! Bem, nessa pequena aula nós vamos conversar sobre a avaliação de imóveis. Eu vou te ensinar como fazer uma avaliação de imóvel e vou te mostrar como ganhar dinheiro com isso. Quando eu falo que nós vamos primeiro conversar sobre a avaliação de imóveis, é porque não basta eu começar a te ensinar a fazer uma avaliação. Você precisa antes entender o que é avaliação, quais as finalidades, quem são os clientes, qual a norma técnica que rege a atividade, quem está habilitado a fazer avaliações, etc. Bem, a avaliação de imóveis, ela pode ter diversas finalidades. As pessoas físicas podem solicitar uma avaliação para balizar uma operação de compra e venda de imóvel, por exemplo. O mesmo acontece com as empresas. Nenhuma empresa hoje, independentemente do tamanho, ela compra ou vende nenhum imóvel sem antes mandar fazer uma avaliação para certificar o valor da operação. As avaliações, elas são necessárias também nos inventários e partilhas de bens. Imagine um inventário onde os herdeiros precisam dividir um imóvel. É necessário determinar o valor desse imóvel para fazer a divisão da herança da forma mais justa possível. O mesmo acontece na partilha de bens, por exemplo, e um divórcio. Independentemente se a separação é amigável ou litigiosa, é necessária a avaliação para fazer a partilha a mais justa possível. Outro exemplo é quando a empresa vai pegar um empréstimo e dar um imóvel como garantia real. É necessário fazer a avaliação do imóvel para saber se ele tem um valor de mercado suficiente para cobrir a garantia. Outro exemplo, o financiamento imobiliário. Quando uma pessoa compra um apartamento e financia parte dele no banco, o próprio apartamento fica como garantia do empréstimo que o banco fez para essa pessoa. E é necessário certificar qual o valor do imóvel. Imagine, hipoteticamente, que uma pessoa pega 500 mil para comprar um imóvel, que esse imóvel só vale 200 mil reais. Uma situação hipotética, tá? Aí, essa pessoa não paga o financiamento. O banco toma o imóvel, mas esse imóvel não tem o valor de mercado para cobrir o dinheiro que foi emprestado e que não foi pago. Todo banco ele faz a avaliação do imóvel antes de financiá-lo para evitar esse tipo de situação. Outro exemplo, as desapropriações. A prefeitura desapropria um terreno para fazer um viaduto, passar uma avenida, etc. Tanto a prefeitura faz a avaliação para saber o valor da indenização, como a pessoa que foi desapropriada também faz para saber se o valor recebido está correto. E se o caso for parar na justiça, o juiz também manda fazer outra avaliação. Falando em justiça, existem milhares de processos envolvendo imóveis que precisam ser avaliados. Em cada processo, o juiz nomeia um perito avaliador. E os advogados das partes também podem contratar outros peritos para fazerem as suas avaliações. Mais uma finalidade, as concessionárias de serviços de água, luz e gás. Quando uma linha de transmissão ou uma adutora de água ou um gasoduto passa por um terreno, o proprietário fica impedido de utilizar uma faixa desse terreno, chamada de faixa de servidão, no entorno da passagem dos cabos ou dos tubos. E o proprietário ele deve ser indenizado por esse pedaço de terra. Para tanto, torna-se necessária a avaliação para determinação do valor dessa faixa de servidão. E se o caso for parar na justiça, porque o proprietário do terreno não concorda com o valor determinado, novamente o juiz determina nova avaliação. E os fundos de pensão e as empresas que investem em imóveis para locação também são outros clientes. Eles solicitam a avaliação do imóvel no momento da compra e logo depois, quando pretendem alugar o imóvel. Aí, nesse segundo caso, faz-se a avaliação para determinação do valor de mercado de locação. Além disso,
sempre que o contrato de locação é renovado, torna-se necessária outra avaliação do valor de locação novamente. Pois é, o mercado de avaliação de imóveis é enorme, tá? As finalidades são as mais diversas. E eu passei para você aqui apenas os casos mais típicos. Bem, existe uma norma técnica da ABNT, a NBR 14653, que determina como as avaliações devem ser feitas, quais os métodos a serem utilizados, como deve ser o laudo técnico de avaliação. E ela regulamenta os termos técnicos usados na área, como deve ser a checagem das avaliações, etc. Essa norma técnica, a NBR 14653, ela regulamenta as avaliações de bens em todas as áreas. Nós estamos aqui conversando sobre a avaliação de imóveis urbanos, mas a NBR também fala de avaliação de máquinas e equipamentos, imóveis rurais, empreendimentos e bens de valor histórico. Mas aqui, nessa aula, tá, nós vamos nos concentrar somente na avaliação de imóveis urbanos. Na realidade, 99% das demandas de avaliação de bens são para imóveis urbanos. Quer dizer, o mercado para avaliação de imóveis é enorme e está aí para ser atacado e aproveitado pelos peritos avaliadores. Vamos caminhar mais um pouco aqui na nossa aula. Quando se fala em fazer a avaliação do imóvel, isso quer dizer que deve-se buscar o quanto aquele imóvel vale para o mercado no qual ele está inserido naquele momento. Com essa definição, fica claro que a avaliação de um imóvel feita hoje vai encontrar um valor de um mercado diferente de uma avaliação feita há 2 anos, que, por sua vez, também terá um valor diferente de outra avaliação feita há 5 anos, e assim por diante. O resultado de uma avaliação de imóvel é diretamente proporcional a quanto o mercado está disposto a pagar por aquele imóvel no momento em que a avaliação foi feita. Bem, então agora, com essa definição, eu posso adiantar um pouco mais a aula. A norma mostra quais são os diversos métodos utilizados na avaliação de imóveis, mas ela fala que o perito avaliador deve utilizar preferentemente o método comparativo. E o que é o método comparativo? Ele faz uma comparação do imóvel a ser avaliado com outros imóveis com a mesma tipologia anunciados para venda ou vendidos recentemente naquela região. Usando como exemplo um lote, isso quer dizer que você pode pegar a média do valor em reais por metro quadrado dos lotes anunciados para venda na região e usar esse número para determinar o valor de mercado do imóvel em avaliação? A resposta é não. Não é tão simples assim, mas também não é muito complicado. E eu vou te mostrar o que fazer e como fazer. Nós não vamos nos aprofundar em estatística aqui, e nem é necessário se aprofundar muito nessa área para ser um bom perito avaliador, a não ser que você queira seguir uma carreira acadêmica, e eu creio que esse não é o seu caso. Mas, falando um pouquinho de estatística, a norma técnica fala que você deve homogeneizar os dados dos imóveis utilizados na sua amostra, aqueles que você vai utilizar para comparar com o imóvel o qual você está buscando o valor de mercado. E o que quer dizer isto? O que quer dizer homogeneização? O lote que você quer determinar o valor de mercado, ele tem uma topografia acidentada. Ele está situado no meio da quadra e não na esquina, e em termos de localização, na parte intermediária do bairro, nem muito longe, nem muito próximo do comércio do bairro. Você encontrou uma amostra com 15 dados, ou seja, 15 lotes, para fazer a comparação. Porém, alguns deles possuem topografia levemente acidentada e outros uma topografia plana. Além disso, alguns se encontram na esquina e não no meio da quadra, como aquele que você está buscando o valor de mercado. E além disso, os 15 lotes de sua amostra estão espalhados pelo bairro. Alguns em localização melhor que o seu, outros em localização pior que o seu, e outros em uma localização muito melhor que o seu. Então, levando em consideração essas 3 variáveis, a topografia, a posição na quadra e a localização no bairro, não seria justo e nem correto você simplesmente tirar a média aritmética simples dos valores em reais por metro quadrado e usar esse valor para determinar o valor do seu lote. Você tem que homogeneizar, ou seja, colocar um peso ou um fator de ajuste em cada variável de cada um dos 15 lotes da sua amostra, antes de tirar uma média e determinar o valor justo em reais por metro quadrado. Esse é um dos métodos de avaliação apresentados na norma técnica, a NBR 14653. Ele é conhecido como método comparativo direto de dados de mercado com homogeneização por fatores.
Simples, não é? Então vamos a um exemplo para você assimilar bem essa lição. Apenas para ser didático, nós vamos usar 8 lotes na amostra para avaliar o nosso lote. Eu uso uma tabela de Excel para fazer a homogeneização. Bem simples. Bem, a tabela é essa aí, ok? Aqui nós temos os 8 itens, ou seja, os 8 imóveis que eu usei na minha amostra. E aqui, os preços, né, de cada um desses imóveis. Aqui, as áreas de cada imóvel. E somente para ser didático, tá? Todos os lotes aqui têm 360 metros quadrados. E aqui, o valor unitário em reais por metro quadrado de cada imóvel. Isso nada mais é do que o preço total do imóvel dividido pela área dele, dando o valor em reais por metro quadrado. Bem, aqui então, nós temos o primeiro fator de homogeneização, o fator posição na quadra. Eu vou levar em consideração a posição do meu lote em relação à posição dos demais lotes da amostra. Veja só, o meu lote ele tem a mesma posição na quadra que os itens 3, 4, 6, 7 e 8. Por isso, eu usei um fator 1,0, fator neutro, que nós chamamos. Já os lotes 1, 2 e 5, eles ficam na esquina. Então, em relação a eles, o meu lote ele é mais desvalorizado. Por isso, eu usei o fator 0,8. Agora, o fator localização. Veja só, meu lote ele tem a mesma localização no bairro que o item 3. Por isso, eu usei o fator 1,0. Em relação aos lotes 1, 2, 4, 5 e 7, o meu lote fica em uma posição pior no bairro. Por isso, eu usei o fator 0,8. Já em relação aos lotes 6 e 8, o meu lote fica em uma localização melhor no bairro. Por isso, eu usei o fator 1,2. Bem, e agora vamos ao fator topografia. Meu lote ele tem a mesma topografia que os itens 4, 6 e 8. Por isso, eu usei o fator 1,0. Em relação aos lotes 2, 3 e 7, o meu lote tem uma topografia um pouco pior. Por isso, eu usei o fator 0,8. Agora, em relação aos lotes 1 e 5, o meu lote tem uma topografia muito pior. Por isso, eu usei o fator 0,7. Bem, agora nós temos aqui o fator homogeneizante total, que nada mais é que a multiplicação dos 3 fatores considerados para cada um dos 8 imóveis da minha amostra. Em seguida, nós temos o valor ajustado de cada item da amostra, que seria o resultado da multiplicação do valor unitário em reais por metro quadrado original de cada item pelo fator homogeneizante total de cada item. E aqui embaixo, a média dos valores ajustados. Agora, é só multiplicar esse valor, essa média em reais por metro quadrado pela área do nosso lote? Não. A norma técnica, ela fala que você deve desconsiderar os valores ajustados menores que a metade e maiores que o dobro do valor original. Então veja aqui, os itens 1 e 5 estão com valores ajustados menores que a metade do valor original. Veja só. Por isto, você deve retirá-los da média, obtendo a média saneada. Agora sim, é a média saneada que você deve usar para obter o valor do lote que está sendo avaliado. Ou seja, a área do lote vezes o valor em reais por metro quadrado da média saneada, isso dá o justo valor de mercado do lote ao qual você está avaliando. Fácil, não foi? Pois é. Esse é apenas um dos métodos utilizados para fazer a avaliação de imóveis. E olha, ao final aqui dessa apresentação, eu vou disponibilizar nessa página aqui um link para você baixar essa planilha em Excel para fazer a avaliação através desse método, o de homogeneização por fatores. E existem outros métodos para avaliação de imóveis, o método comparativo com inferência estatística, o método evolutivo, o método involutivo, etc. Mas agora, eu quero fazer para você uma apresentação mais ampla. Vamos lá? Olha, nessa apresentação eu já te ensinei um dos métodos para fazer a avaliação de imóveis. Agora eu quero te mostrar como se tornar um perito avaliador e como ganhar dinheiro com avaliações. Vai ser uma apresentação bem curta, vale a pena você acompanhar até o final, tá? Bem, eu não iniciei a minha carreira profissional diretamente como perito avaliador. Eu me formei em engenharia
e tive 2 empregos antes de começar a avaliar imóveis. Nesse meio tempo, eu também concluí um MBA em gestão de negócios. Em um dos empregos, eu fiquei 10 anos, chegando a assumir a posição de gerente. No meu segundo emprego, eu fiquei outros 7 anos e cheguei ao cargo de diretor. E eu saí desses 2 empregos involuntariamente, é fato, quando eu menos esperava. Mas aí, após essas 2 experiências, eu resolvi que eu queria resgatar a minha profissão de engenheiro ou os conhecimentos em administração adquiridos no MBA que eu fiz e desenvolver alguma atividade nessas áreas. Eu pesquisei muito e resolvi me tornar um perito avaliador de imóveis. Afinal de contas, a área de avaliações está sempre em alta. Mesmo na crise, imóveis são comprados e vendidos, financiados, dados em garantia de financiamento, são feitas partilhas de bens, inventários e dissoluções de sociedades. E para todos esses casos, é necessário se contratar um perito avaliador para fazer a avaliação de imóveis. Mas eu tive 2 grandes dificuldades, onde realmente aprender a fazer avaliações e como começar a ganhar dinheiro nessa área. Eu pensei que faria um curso de avaliação de imóveis e que também aprenderia a ganhar dinheiro com a atividade nesse mesmo curso, mas não foi assim. Eu procurei muito e encontrei um curso que seria realizado em São Paulo, fora da minha cidade. Um curso de 20 horas em 3 dias, realizado em um hotel. Eu participei e fiquei decepcionado. O instrutor não ensinou nada, viu? Ele apenas apresentou alguns casos muito complexos e pouco didáticos. Eu recebi apostilas, mas elas eram apenas cópias de algumas lâminas de PowerPoint apresentadas no curso. Ou seja, elas tinham o texto dos tópicos principais, mas não havia nenhum comentário, nenhum conteúdo ali. Voltei para minha cidade sem dar um passo sequer em meu objetivo e ainda gastei muito dinheiro. Procurei novamente e encontrei outro curso. Dessa vez, um que seria realizado na minha cidade, dali a 4 meses. Um curso de 20 horas, também em 3 dias. Eu me inscrevi, esperei e participei. Mas, novamente, foi outra decepção, pois o curso não me ensinou nada. Muito complexo e pouco didático. Novamente, eu não consegui avançar no meu objetivo. Durante as minhas procuras, eu também encontrei cursos gratuitos na internet, mas chegava a ser ridículo o que eles chamavam de curso. Um deles chegava a fornecer informações erradas. Entre os diversos erros, esse curso citava uma norma técnica errada, que já havia sido substituída há mais de 10 anos, além de ser totalmente vago. Tá? Um outro curso, esse tinha 3 capítulos. Os 2 primeiros capítulos, olha o absurdo, eram dissertações de mestrado que devem ter sido baixadas gratuitamente na internet. E uma delas era sobre um assunto que não tinha nada a ver com avaliações. O terceiro capítulo era a transcrição de algumas partes da norma técnica, a NBR 14653, sem nenhum contexto ou explicação. Ora, você não aprende a fazer avaliação de imóveis apenas lendo a norma técnica. Ela é uma ferramenta, um norteador muito importante, mas ela não é um curso. Você tem que se preparar antes para entender a norma técnica. E esses cursos gratuitos eram, na verdade, chamarizes para oferecer cursos pagos. Eu nem cheguei a ver os preços de tão ridículos que eram os cursos gratuitos, a parte gratuita desses cursos. Aí eu continuei na minha procura e encontrei um curso de pós-graduação em avaliações e perícias, que seria realizado na minha cidade. Um curso de longa duração, o ano todo, de fevereiro a dezembro, com aulas nas sextas-feiras à noite e sábados o dia todo. Me inscrevi, passei por uma entrevista de seleção, já que o número de inscrições era maior que a quantidade de vagas, e eu fui chamado. Olha, você pode não acreditar, mas eu novamente achei o curso péssimo. Havia uma quantidade enorme de matérias relacionadas não só com avaliações, mas também com perícias, inspeção predial, vistoria cautelar, patologias construtivas, etc. Apesar da carga horária das aulas de avaliação ter sido grande, eu ainda achei que o curso poderia ter sido diferente, para ser mais objetivo e realmente ensinar de verdade, o que não aconteceu. Eu recebi diversas apostilas, mas todas elas também eram cópias das lâminas apresentadas pelos professores no PowerPoint. Mas como eu tinha um objetivo muito claro, eu me dediquei e consegui montar o meu material de estudo através das anotações que eu fazia em aula. Eu chegava em casa, eu transcrevia essas anotações no computador e montava o meu material de estudo e de consulta futura.
Por outro lado, eu também conversava com os professores para pegar dicas de como era o mercado de avaliação de imóveis e como começar a ganhar dinheiro com a atividade. Mas todos eles evitavam muito falar sobre o assunto. Não conversavam e não davam dicas de como era o mercado, como começar na atividade, como fazer dinheiro com a profissão, etc. Enfim, eu montei o meu negócio antes mesmo de finalizar a pós-graduação e fui me desenvolvendo sozinho, passo a passo, devagar, para fazer boas avaliações de imóveis e para ganhar dinheiro com a atividade. E agora, já são aí mais de 13 anos que eu tenho o meu negócio montado, sólido, com vários clientes e a cada dia com novas solicitações de orçamentos. Eu faço as vistorias nos meus horários, faço o trabalho de escritório no momento que eu quero. Enfim, eu aprendi sozinho qual era o meu mercado, como acessar esse mercado, como fazer propostas, qual a faixa de preço de cada serviço e como atender esse mercado com um trabalho de qualidade, ganhando dinheiro e sendo dono do meu nariz. Bem, por causa disso tudo que eu te contei aqui, eu resolvi fazer e fiz o curso de avaliação de imóveis e como montar o negócio. É o único curso de avaliação de imóveis que, além de te ensinar como fazer avaliação de imóveis e se tornar um perito avaliador, também te ensina como começar a ganhar dinheiro na área. É o melhor curso de avaliação de imóveis da internet e o único que te ensina realmente a fazer avaliações e te entrega todo o material de apoio através dos anexos editáveis. Eu uso um método 100% criado por mim e que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Simples, objetivo e com dicas práticas para o seu dia a dia como perito avaliador. O curso ele é voltado para profissionais formados em qualquer curso de graduação e que queiram se tornar peritos avaliadores. Tanto para aqueles recém-formados, como para profissionais formados há mais tempo e que querem se aprimorar profissionalmente, se iniciando na área. Essa pode ser uma segunda fonte de renda, mas eu montei tudo para se tornar a sua atividade principal. Você vai aprender os 5 métodos de avaliação previstos na norma técnica NBR 14653 da ABNT. Além disto, você vai conhecer detalhadamente os 9 mercados de atuação para o perito avaliador. Quais são as áreas onde são necessárias as avaliações de imóveis, quais são os verdadeiros clientes de cada uma dessas áreas, como chegar a esses clientes e como fazer com que esses clientes te procurem. Cada cliente tem uma maneira diferente de ser acessado. Eu já testei e sei. E eu vou te passar tudo isso no curso. Muito importante também, eu vou disponibilizar para você o conteúdo para que você possa adiantar em muito a sua curva de aprendizagem e a maturação do seu negócio. Você vai ter acesso a templates e modelos para todos os tipos de laudos. Avaliação de casas, apartamentos, terrenos, lojas, salas, galpões, etc. E qual seria o seu investimento? Com certeza muito menor do que eu gastei para chegar até aqui. No caminho que eu trilhei, e isso funciona assim até hoje, o primeiro curso de 4 dias que eu fiz em São Paulo custou R$ 1.800, além das despesas de viagem, estadia e alimentação. O outro curso de 3 dias que eu fiz na minha cidade custou R$ 1.600. Mas esses dois não contam, porque eu não aprendi nada, absolutamente nada. Mas a pós-graduação que eu fiz me preparou pelo menos para começar a fazer avaliações de imóveis. Isso porque eu me desdobrei em criar o meu material de estudos. Ela custou 15 pagamentos de R$ 1.300, ou seja, R$ 19.500. Nem vou falar de todas as noites de sexta-feira e nem de todos os sábados durante os 10 meses do curso. E atualmente eu recebo e-mails aqui divulgando uma outra pós-graduação de outra instituição de ensino com preço parecido. Matrícula de R$ 260 e mais 24 pagamentos mensais de R$ 815. Total de R$ 19.799 por um curso enorme de 400 horas. Além disso, eu saí da pós-graduação com praticamente nenhum material de ensino ou de consulta, apenas um material que eu mesmo preparei, as minhas anotações de aula. E também, a pós-graduação que eu fiz não me preparou para começar a ganhar dinheiro com a avaliação de imóveis. E você não vai encontrar nenhum curso no mercado que faça isso. Quer dizer, isso não tem preço. O curso de avaliação de imóveis e como montar um negócio, onde você aprende a avaliar imóveis e como ganhar dinheiro com isso,
aprendendo os 5 métodos de avaliação previstos na NBR 14653 e conhecendo os 9 mercados de atuação para o perito avaliador, poderia estar sendo vendido hoje por mais de R$ 2.500. Mas eu resolvi fazer uma promoção e abaixei o preço. Um preço absurdamente baixo comparado com os outros cursos do mercado. Bem, o preço e as condições de pagamento estão imperdíveis. O curso de avaliação de imóveis e como montar o negócio está custando agora 12 pagamentos de R$ 117. Isso mesmo, apenas 12 pagamentos de R$ 117. É um investimento extremamente baixo comparado com tudo que você vai estar recebendo e com todo o retorno que você vai ter. E eu ainda incluí como bônus os templates e modelos de todos os tipos de laudos de avaliação de imóveis possíveis. Esses modelos vão facilitar muito o seu trabalho e foram elaborados por mim após anos de experiência e de milhares de laudos entregues. Esse material também não tem preço, mas eu vou disponibilizar para você como bônus. Além disso, eu vou também disponibilizar modelos de propostas técnicas e comerciais elaboradas sob medida para você impressionar o mercado com as suas cotações. Nem precisa dizer, mas esse material também não tem preço. Apenas como aperitivo, a avaliação de imóvel mais barata, mais simples que eu e o mercado vendemos para clientes particulares custa cerca de R$ 800. A mais simples, com a entrega do chamado laudo simplificado. E eu também vou entregar modelos e templates de diversos tipos de laudos simplificados para você nesse curso. E o valor médio de serviços é de R$ 1.600 por imóvel. Um imóvel simples, como uma casa ou apartamento no modelo de laudo completo. E eu também vou entregar os modelos e templates para você como bônus, como eu havia falado anteriormente. Eu tenho vários laudos onde eu cobrei R$ 3.600, R$ 4.800 e até R$ 5.600. E sempre acontece de me contratarem para um pacote com várias avaliações nesses valores. Um perito avaliador credenciado na Caixa Econômica Federal, por exemplo, ele fatura algo em torno de R$ 6.000 por mês, somente com a Caixa, que é apenas um dos clientes. E tem ainda o credenciamento com o Banco do Brasil e todos os demais bancos comerciais do mercado. Imagine os valores que podem ser obtidos por você somente nos contratos com os bancos. E além dos bancos, tem todo o universo de clientes em outros mercados. A justiça, com os juízes e advogados, empresas, pessoas físicas, fundos de pensão que investem em imóveis, concessionárias de água, luz e gás, etc. Você vai ser orientado em como atingir cada um dos 9 mercados, que demandam, claro, abordagens diferentes. Além disso tudo, eu quero te contar por que eu estou fazendo isso. Algumas pessoas me perguntam por que eu estou passando para outras pessoas o know-how do meu negócio. Se é tão bom para mim, se o meu negócio de avaliação de imóveis está sendo rentável e lucrativo, por que eu estou transmitindo essa informação? Muito simples. Eu tenho 3 motivos. Em primeiríssimo lugar, o mercado é enorme. Enorme esse mercado. E não faz sentido eu tentar reservar mercado para mim. Em segundo lugar, a atividade de avaliação de imóveis ela é eminentemente local. Isso porque a vistoria no imóvel a ser avaliado ela é obrigatória por norma, de acordo com a NBR 14653 da BNT. Quer dizer, eu consigo atender a clientes na minha cidade em um raio de até 120 km de distância. Fora desse raio, eu não consigo atuar com eficiência. Então, não faz sentido eu deixar de passar essa informação preciosa que eu tenho. Muitas pessoas vão comprar o curso e montar os seus negócios em suas cidades. Além disso, eu preciso de parceiros fora do meu território. Uma empresa cliente com sede na minha cidade, ela me contratou para avaliar 3 imóveis. Um local e 2 deles em Porto Seguro, na Bahia. Eu consegui atendê-lo, porque eu tenho um parceiro em Porto Seguro. Acionei esse parceiro, ele fez a vistoria, a pesquisa de mercado e me passou os dados. Eu fiz a avaliação e nós 2 assinamos o laudo. Eu ganhei dinheiro e o parceiro também ganhou dinheiro. Da mesma forma, já foi necessário recorrer a parceiros em diversas outras cidades. Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Rio, Cuiabá, cidades do Nordeste, muitas, diversas cidades do interior, etc. Quanto mais peritos avaliadores de qualidade estiverem formados, melhor para mim. E por último, mas não menos importante, o terceiro motivo. Eu me revoltei muito com a tentativa de reserva de mercado que os meus antigos instrutores tentaram fazer em todos os cursos de avaliação de imóveis que eu já fiz. Mostravam somente os casos mais complexos e não ensinavam nada.
e muito menos como montar um negócio. Bem, agora que eu já te contei a minha história, já te falei do grande problema que eu enfrentei, como eu solucionei esse problema, já te dei algumas dicas e já te mostrei o que você tem nas mãos, está na hora de eu te pedir para fazer algo. Clica no botão abaixo, faça a sua inscrição e faça o investimento para participar do curso. Eu te falo isso porque eu realmente acredito que, se você deseja aprimorar a sua carreira profissional e deseja realmente mudar a sua vida, tendo independência financeira e liberdade no seu tempo, essa é a melhor decisão para você. Como eu te disse antes, essa pode ser uma segunda atividade, mas eu criei tudo para que essa seja a sua atividade principal, te possibilitando testar a nova atividade durante um tempo e sair do emprego que você tenha assim que você se sentir seguro para isso. E o melhor de tudo, você é o dono do seu tempo. Faz as vistorias quando quiser, apenas agendando com o cliente, faz o trabalho de escritório onde e quando quiser, mas se você não fizer nada a respeito agora, vai continuar no emprego que te rouba tempo, liberdade e energia, e que você não tem segurança e que pode perder a qualquer momento. Tome uma atitude agora e já garanta a sua liberdade. A liberdade de usar o seu tempo de acordo com a sua vontade em uma atividade que vai te gerar renda. Tendo uma profissão respeitável, regulamentada e sendo dono do seu negócio. É isso aí. Caso você tenha alguma dúvida ou comentário, tem um botão de contato aí embaixo. Me escreva e a gente conversa. Ok? Um grande abraço.